Boa tarde para você, meu amigo, minha amiga que acompanha a programação da TV Band Vale. Eu sou o Douglas Cruz e está no ar o Brasil Urgente Vale desta terça-feira, dia 2 de junho. Para você, meu amigo, minha amiga que estava acompanhando as principais notícias do Brasil e do mundo com o Lucas Martins, você fica agora com sua edição regional do Brasil Urgente Vale aqui na tela da TV Band Vale com as principais notícias de toda a região. Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte para você ficar interligado na notícia. E olha, hoje o Brasil Urgente Vale está recheado, muitas informações, principalmente alô Taubaté. Greve dos servidores acontecendo na cidade, a gente vai seguir acompanhando. Informações também atualizadas da Polícia Civil, apuração da nossa redação que fala da morte de um comerciante chinês no bairro São Judas. Aconteceu ano passado, em novembro. Nós mostramos aqui no Brasil Urgente Vale, a polícia está investigando e se tratou de um roubo que deu errado. É o latrocínio. Brasil Urgente Vale está só começando, mas eu já deixo aqui liberado o nosso WhatsApp, é o DDD 12 997635060. Eu conto com a sua participação, comentando os assuntos do dia, sugerindo reportagens, interagindo e me ajudando a fazer o Brasil Urgente Vale. Cláudio Nicolini, nosso chefinho, segue... gente, tá rodando lâmpada? Segue rodando lâmpada, mas a gente brinca, mas ele tá lá trabalhando muito, representando o Grupo Band Vale na capital paulista, fazendo reuniões importantes, sempre para trazer atualizações aqui ao Brasil Urgente Vale e ao jornalismo da Band, porque isso é importante sempre se atualizar para manter você bem informado. Lembrando, também estamos ao vivo pelo portal bandvale.com e pelo nosso canal no YouTube. Não esquece também de seguir a gente no Instagram, Brasil Urgente Vale. O Renato, nosso famoso bigode, já colocou o Instagram aqui. E hoje o switcher já está movimentado. Jetson hoje no Master, Pedrão no áudio, Sabrina no corte. Temos o Renato no GC e o TP e também o Vinicião hoje na mensagem. Quem está comigo aqui no estúdio hoje é o Alisson Vilhena, o mestre das imagens. É a galera que faz o Brasil Urgente Vale acontecer. Não estou aqui sozinho, é toda a equipe de produção. E a produção hoje está rápida, está atenta e já vai colocar imagens ao vivo de toda a região. Vamos começar então por São José dos Campos, capital do Vale do Paraíba, agora 18 graus na cidade. Essa é o viaduto Canebo, produção? Viaduto Canebo, final do anel viário aqui em São José dos Campos, que dá acesso à zona sul da cidade. Imagens do alto do complexo Colina Shopping. Nesse momento você pode ver que o trânsito está ali um pouco complicado, mas sem pontos de parada no anel viário aqui em São José dos Campos. Agora 5 horas e 31 minutos. Daqui a pouco, por volta das 6 horas, a tendência é que aquela parte, para quem está acessando a zona sul da cidade, tenha um leve congestionamento. Girando imagens da nossa região, vamos descer a Serra do Mar e ir para Ubatuba. A praia Perequê-Açu, agora 19 graus, por lá tudo tranquilo, aquele clima fechado. Muitas nuvens no céu seguem lá no litoral norte, mas agora o tempo já está ameno, sem previsão de chuvas, pelo menos até o fim do dia. 19 graus, friozinho para os nossos caiçaras. Inclusive mandar um abraço para o meu amigo Francisco Trevisan, que está sempre lá no o Perequê-Açu, em Ubatuba, acompanhando o Brasil Urgente Vale. Girando mais imagens, Aparecida, capital da fé mariana no Brasil. Você está vendo imagens ao vivo de Aparecida. À esquerda, ou melhor, à direita da sua tela, você acompanha a rodovia Presidente Dutra. Movimento intenso agora para quem está passando pela Via Dutra no trecho de Aparecida, mas também sem pontos de lentidão. Agora 19 graus na cidade. São as imagens, melhor dizendo, que só a Band mostra. Toda a região para você ficar interligado na notícia. E como sempre, eu já peço a sua participação. Manda a sua imagem para a gente, seu comentário, o que você está fazendo nesta terça-feira. A gente já está no mês 6, o ano está passando rápido e, é claro, eu conto sempre com a sua audiência no nosso WhatsApp, é o 12 997635060. Ok, Pedrão? Vamos começar então, já vamos começar atualizando e falando de um resgate que foi feito pela equipe da PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Um homem que era mantido refém por criminosos foi resgatado pela PRF durante uma perseguição na Via Dutra. Quem tem mais informações desse caso, que está acompanhando, apurando, é ela, a jornalista Isabela Valucas, que está chegando ao vivo da redação aqui da Band Vale com esse destaque. Isa, conta pra gente esse destaque. Esse indivíduo estava passando por um roubo, era isso? A equipe da PRF agiu rápido, prendeu pelo menos um indivíduo. Boa tarde para você, conta os destaques. Boa tarde para você, Douglas, e para quem nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale nesta terça-feira.
Pois é, a Polícia Rodoviária Federal fez a prisão de um suspeito de 23 anos que estava num veículo junto com outro suspeito, um condutor que conseguiu fugir das garras aí da Polícia Rodoviária, e eles tinham no banco de trás um homem de 55 anos que estava sendo feito de refém ali na Via Dutra. Esse caso aconteceu na altura de Santa Isabel, próximo de Jacareí. O suspeito de 23 anos foi preso em flagrante. O caso aconteceu nesta segunda-feira, no dia de ontem, né? E a Polícia Rodoviária Federal suspeitou desse veículo, deu ordem de parada e esse veículo não respeitou a ordem das autoridades e deu fuga, né? Ele fugiu por volta de 6 quilômetros ali na rodovia Presidente Dutra, até que o motorista parou, pulou do carro e se embrenhou no meio da mata, ali às margens da rodovia. O outro passageiro que estava do lado do motorista também tentou fugir, com o carro ainda em movimento, mas não conseguiu. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu prender esse suspeito e, ao vistoriar o veículo, eles encontraram essa vítima, né, de 55 anos, no banco de trás. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Paulo Leite, ele explica como foi a abordagem e dá detalhes desse caso. Vamos ver. Foi localizado aqui em Jacareí, dado voz de parada para ele, né? Foi feita a abordagem aqui em Jacareí, eles empreenderam fuga, aumentaram a velocidade e foram à direção a São Paulo. E a equipe nossa, a equipe tática nossa, foi acompanhando, evitando forçar um acidente, evitando um contato, porque a gente sabíamos que teria uma vítima lá dentro. Então foi daquele acompanhamento, ele entrou lá na região de Santa Isabel, aonde, certo dado momento lá, eles pararam o veículo, um pulou, o veículo continuou, um policial nosso desceu, fez a abordagem dele, e a viatura foi seguir o veículo que estava em fuga ainda. Mas o motorista acabou abandonando o veículo, se embrenhou na mata, e até agora não foi achado ainda. E dentro do veículo foi localizada realmente a vítima, que em estado de choque, foi um roubo. Eles emparelharam com a van que ele conduzia, mas a van estava vazia. A gente não sabe se a intenção era roubar a mercadoria que poderia estar nessa van, ou se a intenção era pegar a van para cometer outro tipo de crime, né? Pois é, Douglas. O homem que estava sendo feito de refém, ele informou aos policiais que foi abordado em Guarulhos e obrigado a entrar no veículo. Além disso, a polícia identificou que os carros utilizados nessa ação, eles estavam com as placas clonadas. Por enquanto, essas são as informações que nós temos neste momento e eu volto com você aí no estúdio, Douglas. Obrigado pelas informações, Isabela Valuca, sempre ao vivo da redação. Daqui a pouco a Isabela está de volta ao vivo com mais informações também de um crime lá no Litoral Norte que a Polícia Civil está esclarecendo, mas é o famoso cabritão, né, Pedrão? Carro clonado, carro dublê. Esses indivíduos estavam fazendo esse roubo lá em São Paulo. Coloca as imagens aí de novo, Sabrina. Berrou. As imagens que a gente está vendo já na cidade ali de Santa Isabel, os indivíduos começaram essa perseguição pela Via Dutra, né? A polícia fazendo esse acompanhamento desse veículo prata que está na sua tela, um Corsa. Os indivíduos acharam que ia conseguir fugir da PRF vindo aqui de Guarulhos para a nossa região. A polícia, através das câmeras e do serviço de inteligência, localizou o carro na rodovia Presidente Dutra. Eles tentaram fugir ali pela Estrada Velha e depois tentaram dar fuga aí nessa estrada de terra, mas não deu certo. A polícia conseguiu prender um dos indivíduos, o outro acabou escapando aí para a região de mata, mas o importante é que o refém foi liberto pela PRF, né? A PRF conseguiu fazer esse resgate e esse indivíduo deve ter passado por um momento de tensão, né? Sendo feito de refém por esses criminosos. E daí a gente sabe, se o indivíduo, ou melhor, se a vítima foi feita refém em Guarulhos, estava sendo trazida aqui para o interior de São Paulo, o que iam fazer com ele entrando com o carro no meio do mato? Com certeza era isso que estava passando pela cabeça dele. Uma brilhante ação da PRF e o mais importante é a denúncia. O homem conseguiu pedir socorro ou alguém que viu o sequestro ligou para a Polícia Militar. A Polícia Militar fez essa integração com a Polícia Rodoviária Federal
que monitorou aí a rodovia Presidente Dutra e conseguiu prender esse indivíduo que, além de tudo, estava com o carro clonado. Belo trabalho da Polícia Rodoviária Federal prendendo o indivíduo e apreendendo esse cabritão aí. Esse carro prata que era clonado, era utilizado pela quadrilha somente para cometer crimes. A gente vai seguir então com o Brasil Gente Vale, sempre noticiando ocorrências de repercussão que acontecem aqui na nossa região. E uma das ocorrências de repercussão que eu vou falar agora é que a Polícia Civil aqui de São José dos Campos esclareceu o assassinato do comerciante chinês Yunsheng Chen. O homem de 51 anos foi morto a tiros em 22 de novembro do ano passado. A gente mostrou aqui no Brasil Gente Vale o crime que ocorreu em frente a um supermercado onde a vítima era proprietária, lá no bairro São Judas, zona sudeste de São José dos Campos. Nós mostramos porque foi um crime de grande repercussão. Esse comerciante chinês de 51 anos, que era muito conhecido, tinha um mercadinho lá no São Judas, ele acabou sendo assassinado no momento que ele estava fazendo o fechamento do mercado, indo embora para casa. Essa investigação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Homicídios, o DEIC aqui de São José dos Campos, e apontou que a morte foi motivada por um roubo que deu errado, ou seja, um latrocínio. Nossa equipe foi falar com o delegado responsável pela delegacia. A Ana Carolina foi lá na delegacia ouvir o doutor Neymar Camargo Mendes, que deu mais detalhes desse caso. A gente vai ouvir o que o doutor Neymar falou sobre esse latrocínio desse comerciante chinês aqui em São José dos Campos. Como não havia sido subtraído nada naquele momento, dinheiro, objetos, a investigação começou como um homicídio. Mas no decorrer das investigações, nós apuramos, que na verdade se trataria de um latrocínio. Nós levantamos por câmeras da região um veículo que estava fazendo várias incursões ali no bairro próximo. Descobrimos quem seria o proprietário desse veículo. No dia ele teria adulterado a placa e outras características do veículo. Através de uma denúncia, e por isso é importante a denúncia anônima, nós localizamos essa pessoa. Nós pedimos um mandado de busca na sua residência, encontramos o veículo, encontramos as características, fizemos uma perícia e comprovou que seria o mesmo veículo que estava na data dos fatos. A pessoa acabou por confessar e informou também a participação de mais 2 autores. É isso, era um trio que foi o responsável por esse crime, A gente mostrou amplamente a morte desse comerciante chinês aqui em São José dos Campos e o delegado responsável, o doutor Neymar Camargo Mendes, também comentou que o crime, inicialmente tratado como homicídio, foi alterado por um latrocínio. E na época ele falou conosco porque nada tinha sido levado do comerciante. Mas a investigação prosseguiu e, para piorar, os criminosos, melhor dizendo, já tinham passagens pela polícia e faziam parte, segundo a Polícia Civil, de uma quadrilha especializada no roubo de estrangeiros. Veja. 2 dos autores já haviam sido presos anteriormente por um crime semelhante, onde a vítima também era um estrangeiro. Eles estavam até respondendo em regime aberto em relação a esse crime. Então é uma dupla que já tem esse conhecimento em relação ao levantamento de vítimas estrangeiras. Eles que desceram do veículo e um deles foi que efetuou o disparo. Então eles estão com uma prisão temporária, as investigações continuam para fim de localizá-los. Posteriormente nós vamos relatar e representar pela prisão preventiva deles. É isso, a Polícia Civil agora está trabalhando para identificar novamente esses indivíduos, 3 foragidos que são suspeitos desse assassinato. Um deles seria o motorista, como a gente está vendo nas imagens que foram cedidas pela Polícia Civil, o motorista desse veículo, e os outros 2 seriam os assaltantes, que teriam ali feito um estilo de vigia na frente do comércio desse chinês lá no São Judas, zona sudeste de São José dos Campos, ficaram ali observando os movimentos do comerciante e esperaram a hora certa de atacar e, infelizmente, tirar a vida de um homem que trabalhou a vida inteira, com 51 anos de idade, tinha seu comércio aqui em São José dos Campos, e esses criminosos tentaram roubar, deu errado e acabaram matando, tirando a vida do comerciante por nada. Tenho certeza que é uma questão de tempo até a Delegacia de Homicídios aqui de São José dos Campos, através do Dr. Neymar e os outros investigadores, localizarem
esses 3 indivíduos. Já existe um mandado em aberto para a prisão desses. Eu tenho certeza que é uma questão de tempo. Inclusive, você que está acompanhando o Brasil Urgente Vale, conhece o trio que realizou o assalto? 181 é o disque denúncia. É importante a população de bem ajudar a Polícia Civil a fazer parte dessa investigação, a dar um jeito nessa criminalidade, porque a gente constantemente vem falando desses crimes. Infelizmente, mais um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, um crime que há meses a gente não noticiava aqui na tela da Band Vale. Infelizmente, o comerciante morreu no dia 22 de novembro, fruto de um assalto que deu errado aqui na zona sudeste de São José dos Campos. Seguindo com o Brasil Urgente Vale, a polícia apreendeu uma grande quantidade de drogas durante uma operação realizada ontem em Pindamonhangaba. Os policiais identificaram um apartamento lá no Bem Viver que estaria sendo usado como depósito de drogas. É a famosa Casa Bomba. Durante as buscas, os agentes encontraram mais de 1.000 porções de cocaína, 700 porções de maconha, 400 de crack e algumas munições, além de 2 tijolos de maconha. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a perícia. As investigações continuam para identificar os donos do imóvel e também os outros envolvidos. É o quê, Pedrão? Casa Bomba, é isso. E a Polícia Civil está em cima. Grande apreensão realizada lá em Pindamonhangaba. Um homem também foi preso na madrugada de ontem após uma perseguição na rodovia Oswaldo Cruz, em Ubatuba. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o suspeito chamou a atenção dos agentes ao fazer uma manobra de marcha ré ao bater de frente ali com a viatura, ao se deparar com a viatura. Os policiais deram a ordem de parada, mas o motorista tentou fugir. Houve ali uma breve perseguição. Durante a abordagem houve luta corporal e o homem correu para uma área de mata próxima à rodovia. Após buscas no local, as equipes conseguiram localizar o suspeito. Na vistoria do veículo, os policiais encontraram porções de maconha embaladas para venda e também um aparelho celular, ocorrência que foi deflagrada pelo TOR, o Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual. O homem foi levado para a delegacia de Ubatuba e permaneceu preso pelos crimes de tráfico de drogas e também lesão corporal, porque tentou bater nos agentes. Um carro elétrico também pegou fogo, explodiu inclusive na tarde de ontem aqui em São José dos Campos. Minha gente, pegou fogo no carro elétrico. Caso que aconteceu em uma concessionária no Jardim Satélite, zona sul da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, antes da chegada das equipes, o veículo já havia sido levado para uma área isolada do pátio, ou seja, afastado dos outros carros para evitar que o incêndio se espalhasse. Porque esses carros elétricos, todos os veículos que são movidos pelas baterias elétricas, têm uma combustão, no caso de incêndio, muito forte. Então, dificilmente você consegue controlar esse incêndio. Então, a recomendação do Corpo de Bombeiros é literalmente isolar essas baterias, isolar o veículo. Foi isso que o pessoal da concessionária fez, tirou o veículo de perto para que ele não acabasse aí causando mais um incêndio ainda maior em outros veículos. Momentos antes do início do combate às chamas, um carro até chegou a sofrer uma pequena explosão. Os bombeiros utilizaram os equipamentos especiais de proteção e realizaram um resfriamento da bateria. Cerca de 15 mil litros de água foram utilizados na operação. Após o controle do fogo e o resfriamento completo da bateria, o local foi deixado em segurança, ninguém ficou ferido e as causas do incêndio ainda serão investigadas. Fatos que a gente mostra aqui no Brasil Urgente Vale. Graças a Deus, o trabalho dos bombeiros é sempre muito competente, com treinamento, com ação rápida. Esse incêndio poderia ter causado aí um mal maior. Mas eu quero sempre a sua participação e opinião no nosso WhatsApp, é o 12 997 63 50 60. As primeiras do dia, o Zé Luiz está em Jacareí. Boa noite, Douglas. A justiça tarda, mas não falha. Parabéns à polícia que solucionou o caso do comerciante. É isso, meu amigo. Obrigado pela sua participação. O Emerson, parabéns para os policiais que esclareceram o caso do assassinato. Parabéns também pela apresentação do Burvio. Obrigado, meu amigo. Só repórter top aqui na Band. É isso, a equipe Band Vale é de primeira, todo mundo ligadinho e muito atento para trazer as informações aí para você. Rogério aqui de São José, boa tarde, Douglas, tudo bem? Sou o Rogério do bairro Residencial Flamboyant. O Cláudio Nicolini está rodando lâmpada? Está rodando lâmpada. Em São Paulo? Está rodando lâmpada. Ei, gente, tá rodando lâmpada? Será que ele está acompanhando hoje mais um episódio do Masterchef, Pedrão? Não sei. Que vai ao ar às 10h30 aqui na tela da Band? Eu acho que não. Não sei. Cláudio Nicolini está de volta essa semana depois para trazer mais informações aqui no Brasil Urgente Vale. Mais mensagem?
A Diva está em São José. Boa tarde, Douglas. Estamos felizes por você estar aí. Bênção a todos vocês aí do Brasil Gente Vale. Abraços para você também, Diva. Obrigado pela sua participação. É isso, minha gente. Não sai daí, principalmente você que mora em Taubaté. Logo, logo a gente chega com mais informações ao vivo da paralisação dos servidores, que está afetando alguns serviços públicos na cidade, saúde, educação e outros serviços da cidade de Taubaté. Brasil Gente Vale vai voltar com atualizações. Será que a greve segue? Será que a greve para? A gente vai mostrar em 2 minutos. Mas antes, coloque imagens de Taubaté na tela aí, produção. Você está vendo agora imagens ao vivo da cidade, 18 graus. Daqui a pouco eu volto com mais Brasil Gente Vale. Precisava de um pontapé, eu precisava de uma ajuda. Foi tão bom pra mim quando a gente entrou em contato comigo. Eu já aprendi e com essa ajuda montei o meu negócio. A Ismailane faz parte do Superação SP, um programa inovador do governo de São Paulo que dá oportunidade para que as famílias que mais precisam possam prosperar, com acompanhamento de perto, capacitação e incentivo financeiro. Ter autonomia hoje, ser próspera, pra mim isso é superação. Governo do Estado. São Paulo são todos. Dia 8 é o dia do medicamento mais barato e você já sabe. A Ultrafarma garante o menor preço do Brasil. Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou na Mega Loja, não é, Roberto? É isso mesmo, seu Sidney. Aqui também, na Estação São Judas do metrô. Dia 8 é tudo muito mais barato. É dia 8, o dia do medicamento muito mais barato. Elo Tintas apresenta Amnésia, a festa. Em junho, o grupo Band Vale traz uma edição ainda maior com a melhor banda de flashbacks do Brasil, Liga Joe. Tocando os clássicos de todos os tempos. Amnésia, a festa, com Liga Joe. Antes e depois do show, o DJ Oca toca os hits do passado. E ainda, Pocket Show com Denis Florentino, piano e voz. Amnésia, a festa, com Liga Joe. 5 de junho, no Palácio Sunset, em São José. Ingressos pelo facilitaingressos.com.br. Patrocínio Elo Tintas. Pensou em tintas? Pensou Elo Tintas. No Urbanova, em São José. Mídia oficial Grupo Band Vale. Agora, 5 horas e 52 minutos, o Brasil Gente Vale está de volta nesta terça-feira, dia 2 de junho. É sempre um prazer fazer o Brasil Gente Vale aqui, ó, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo para você. E a gente vai ter atualizações de Taubaté. Eu prometi no primeiro bloco falando sobre essa greve dos servidores que a gente ia ter atualizações. É isso que a gente vai mostrar agora. Duda Vasconcelos está chegando ao vivo da Câmara dos Vereadores, ou melhor, da Avenida do Povo, ali em Taubaté, que fica ao lado da Câmara dos Vereadores, para trazer atualizações sobre essa paralisação dos servidores que estão pedindo aí um reajuste salarial com base na inflação e também um aumento do Vale-Refeição, além das melhorias de condição do trabalho, Duda. Boa tarde para você, ou melhor, já boa noite. Teve alguma mudança? A Prefeitura já deu algum novo posicionamento? Conta pra gente. Oi, Douglas, ótima noite para você, para quem acompanha a gente aqui no Brasil Urgente Vale. A Band Vale acompanha essa greve desde o começo da manhã, uma terça-feira muito agitada aqui em Taubaté. Terça-feira, inclusive, que teve alguns serviços públicos afetados. A gente apurou que pelo menos 5 escolas municipais tiveram atendimento prejudicado hoje, transporte escolar, tudo que envolve esses servidores que iniciaram oficialmente essa greve hoje. Eu falo ao vivo, de frente para mim está a Câmara dos Vereadores, que às terças-feiras tem sessões ordinárias, costumam haver sessões às terças-feiras e hoje os sindicatos, servidores estão lá dentro, a Câmara bastante movimentada para tentar pressionar, porque segundo o sindicato, eles acham que os vereadores, principalmente da base do Executivo, deveriam intervir e ajudar nessa causa, nessas exigências que fazem esses servidores, pelo menos 2.200 servidores. Eu vou até pedir licença aqui, ó, na parte coberta da Avenida do Povo, a gente vê muita movimentação, há megafones, alto-falantes, há pouco eles cantavam hinos ali, fazendo novas reivindicações e já adiantaram pra gente, viu, Douglas, que nessa quarta-feira, amanhã, esses funcionários vão fazer um novo ato e percorrer as ruas principais aqui de Taubaté. Hoje, então, foi o primeiro dia dessa greve, a categoria com o prefeito não conseguiu avançar nas negociações,
Agora eles estão dentro da Câmara dos Vereadores. Ainda não está na pauta, não há previsão de seja votada nenhum reajuste, mas eles estão fazendo pressão ali dentro para isso, e aqui fora uma multidão espera, com placas, cartazes, gritando que é greve. Vale lembrar, né, Douglas, a gente acompanha essa história desde o começo. No ano passado, houve uma queda de braço entre prefeitura e servidores sobre o pagamento da insalubridade. Então, hoje, um dia de muito transtorno para quem precisou de alguns serviços públicos que envolvem servidores, e um dia de muita luta, então, para esses mais de 2.000 servidores que se mobilizam e entram em greve. A informação mais atualizada que acaba de chegar, a Prefeitura de Taubaté enviou há poucos minutos atrás uma nova nota aqui para a redação da Band Vale. Eles falam que seguem adotando medidas para garantir a continuidade dos serviços públicos e reduzir os impactos do movimento de greve para a população aqui de Taubaté. A Prefeitura fala que recebeu nessa tarde uma decisão judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Qual é a decisão? A decisão determina que 70% desses servidores podem continuar nessa greve. É uma lei normalmente em greve, 70% pode se manter em estado de greve e 30% deve voltar ao trabalho. A Prefeitura diz então nessa nota que recebeu essa decisão do TJ, Tribunal de Justiça de São Paulo, que determina que 70% desses servidores podem permanecer com as atividades de greve. A Prefeitura finaliza a nota dizendo que vai trabalhar para garantir que ninguém saia tão prejudicado com esse movimento. Em relação à educação, que foi o dia de hoje, foi o mais difícil. Muito pai e mãe ficou sem escola para levar o seu filho. Eles falam que os profissionais habilitados foram remanejados para reforçar o atendimento nas escolas, com acolhimento de alunos, atividades adaptadas, atividades lúdicas, recreativas e esportivas, além de manutenção integral da merenda e dos serviços de zeladoria nas escolas municipais. A nota diz ainda, esse é o plano de ação da Prefeitura a partir de agora, com essa decisão do TJ, então, 70% pode permanecer em estado de greve. Eles falam sobre a questão da saúde. Eles falaram que 3 UPAs, o SAMU, o HMUT e o Pronto Socorro Municipal seguem operando normalmente e que algumas UBSs, né, unidades básicas de saúde, funcionam com atendimento reduzido, conforme, é claro, a adesão dos servidores a essa greve. Eles falam que os demais serviços essenciais estão sendo monitorados pela Prefeitura. E a Prefeitura reafirma o respeito ao direito constitucional de greve e diz que mantém em aberto o diálogo. Até o momento, um primeiro dia de greve desde as primeiras horas da manhã de hoje, sem nenhuma negociação. Por enquanto, esse reajuste, esse pedido não entrou na pauta da votação da Câmara dos Vereadores de hoje. Eu conversava aqui nos bastidores com alguns membros do sindicato. Eles disseram que acham que, infelizmente, para eles não vai entrar na pauta hoje nenhum reajuste de vale-refeição, reajuste salarial da inflação, que é o que essa greve reivindica, mas eles estão ali dentro, tem bastante gente dentro da Câmara Municipal e bastante gente aqui fora esperando, um movimento muito grande. E segundo eu conversei aqui também, amanhã mais movimentos, a greve continua. A Prefeitura falou que vai tentar conter ali para que os impactos à população seja reduzida. Muita gente com um megafone, muitos cartazes aqui. A gente segue de olho, acompanhando tudo isso. Agora, vamos ver que horas vai acabar essa sessão da Câmara Municipal e nós seguimos acompanhando de olho em tudo, viu, Douglas? Obrigado, Duda Vasconcelos, com as informações. Deixa a imagem da Duda aí que está mostrando a manifestação ao fundo. O pessoal já está chegando ali, percebeu que a gente estava ao vivo fazendo a sua manifestação que é legítima, né? Esse direito de greve é um direito constitucional. Está aí o pessoal do sindicato fazendo sua mobilização, mas agora fica a pergunta, e são várias perguntas. O sindicato, através dos servidores, estão fazendo essa reivindicação, esse pedido por reajuste com base na inflação. A Prefeitura diz que vai colocar este projeto em trâmite na Câmara para o reajuste do Vale-Refeição, mas o sindicato aponta que isso não é o suficiente. Eles querem a recomposição salarial com base na inflação dos últimos 2 anos e também essa recomposição do Vale-Refeição, inclusive atendendo aos aposentados. É uma das pautas do sindicato. A Prefeitura alega que está se manifestando, está se movimentando para manter os serviços na cidade. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ver uma reportagem que fala sobre isso e enviou esse projeto à Câmara. Agora fica o questionamento. Tem algo mais importante para ser debatido pelos vereadores hoje em Taubaté? O que tem aí na pauta da Câmara que é mais importante
que a greve dos servidores? É o que a gente se questiona. Então o sindicato está fazendo a parte dele e agora a gente vai seguir acompanhando, porque essa greve deve ser judicializada. Esta nova decisão não muda nada de 30% dos serviços serem mantidos. Já é uma lei antiga, uma decisão antiga do STF. O TJ agora embasou essa decisão da prefeitura, mas então a informação de momento é que essa greve deve ser mantida em Taubaté, tendo em vista que a Câmara agora não deve pautar nada. Cabe também à prefeitura negociar melhor com os vereadores, fazer essa negociação com os vereadores para colocar esse projeto quanto antes em pauta. Bom, a gente vai seguir acompanhando esse assunto da greve em Taubaté. Como eu disse, os servidores entraram em greve nesta terça-feira, cobrando da prefeitura uma reposição salarial, também do vale-refeição, além de melhores condições de trabalho. A paralisação afeta várias áreas, como saúde, educação e os serviços públicos. Nossa equipe está desde cedo acompanhando as manifestações pela cidade e você vê mais detalhes na reportagem de Matheus Agostinho. Quem procurou atendimento em alguns serviços municipais de Taubaté nesta terça-feira encontrou um aviso logo na entrada. O cartaz informava que os servidores estavam em greve. A paralisação convocada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais já provoca reflexos em diferentes setores da administração. Em algumas unidades, atendimentos foram reduzidos e parte dos funcionários aderiu ao movimento. Na área da educação, pais e responsáveis acompanharam a situação das escolas. Já nos serviços de saúde e administrativos, moradores também tentavam entender como ficariam os atendimentos ao longo do dia. Então, eu tô precisando fazer logo essa cirurgia, né? E com essa greve vai atrapalhar bastante. Segundo a última médica que eu fui, ela falou que estou numa fila. Aí, viu, né? Então, muita gente esperando, eu acredito. Tem um amigo meu que está esperando também, inclusive para operar de hérnia também. Então, ele também está aguardando. Mais ou menos na mesma época minha. Então, é isso que eu queria saber, quando que eu vou operar. Pelo menos ter uma data, né? Vamos ver, né? Assim, a gente sempre fica com aquela esperança, que logo me chame. Eu sempre falo, vão me chamar. Passa a semana, passa outra semana. E assim estou. Só no aguardo. E agora com a greve está mais preocupada ainda, né? Com essa greve fico mais preocupada, porque daí para tudo, né? Tá parando, quer dizer, é o que está acontecendo, né? Douglas, a greve reuniu diversos funcionários de vários setores da prefeitura e não tem data para acabar. Segundo o sindicato, eles aguardam uma contraproposta do que foi apresentado para a prefeitura. Entre as principais reivindicações estão a reposição das perdas inflacionárias acumuladas nos últimos 2 anos, reajuste salarial, aumento do vale alimentação, auxílio transporte e a revisão de questões previdenciárias da categoria. A categoria ela reivindica construir uma pauta financeira, porém o principal foco da nossa reivindicação é o nosso reajuste da recomposição da inflação, que nós não tivemos nem o ano passado nem esse ano. A gente fala que a gente avança na pauta social com o prefeito, porém o assédio, que é uma demanda da nossa pauta social, tem vindo da própria prefeitura nesse momento de greve. E a questão do vale alimentação também é uma pauta, o aumento do vale alimentação também faz parte da nossa pauta financeira. A mobilização acontece poucos meses depois da retomada oficial das atividades do sindicato. A entidade passou cerca de 2 anos sem uma diretoria reconhecida judicialmente, após a anulação de eleições realizadas em 2020. A nova gestão assumiu neste ano e retomou as negociações com o poder público. Porque tudo que a gente vê gestão após gestão é retirar os nossos direitos, ter um dia a dia do funcionário cada vez mais complicado. Quem leva essa prefeitura somos nós funcionários. Valorização sempre da nossa classe. Por muitos anos a gente se sentiu calado, sem representação. Agora é o momento. Tudo que nós estamos fazendo, eu queria deixar claro para a população, é correto. Nós não estamos tirando o direito de ninguém, pelo contrário. Nós estamos lutando pelo nosso direito, que reflete ao serviço à população. É uma luta por direitos assegurados por lei. Nós não estamos aqui pedindo migalhas ou pedindo favores para a prefeitura, para o prefeito. Nós estamos aqui lutando por aquilo que é nosso por direito, lutando pelo nosso direito de trabalhar com dignidade, pela nossa reposição salarial, pelo respeito aos servidores que já estão aposentados e pela nossa carreira, a dignidade da nossa carreira. Outro ponto que contribuiu para o desgaste entre servidores e administração municipal foi a mudança nas regras para pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade. A revisão alterou a forma de cálculo dos benefícios e reduziu valores
valores recebidos por parte dos trabalhadores. Sem acordo, a greve segue por tempo indeterminado. Olha, o importante e o foco da Prefeitura neste momento da administração municipal é garantir que na ponta a população receba os serviços necessários, que todo pai e mãe possam levar seus filhos à escola, que toda pessoa que precisa de assistência médica possa encontrar o posto de saúde funcionando, e é para isso que nós estamos trabalhando no momento, para garantir que os serviços essenciais, principalmente, estejam funcionando. Pontualmente pode haver atrasos, pode haver mudanças em algum horário de funcionamento. As escolas, principalmente, caso haja mais adesão de professores, a gente está fazendo adaptações para poder receber os alunos, porque a gente sabe que ao suspender as aulas, gera um grande transtorno para a população que está trabalhando, para a população que precisa cumprir seus compromissos, pai e mãe que dependem das crianças na escola. Então, isso é muito importante, essa é uma preocupação constante e a gente está criando alternativas nas escolas para receber os alunos com atividades complementares, atividades lúdicas, para que todos os servidores que resolveram não aderir à greve e exercer o seu direito de trabalhar, de continuar servindo a população, possam fazer isso de forma organizada dentro das escolas também, assim como nas outras repartições públicas. É isso, todos os lados da notícia aqui no Brasil Urgente Vale, nós ouvimos os servidores, o sindicato, estamos ouvindo também a prefeitura e a gente segue atualizando esse assunto no Band Cidade segunda edição, logo mais às 6:50 da noite, Otávio Baldin chega com as informações, principalmente se essa paralisação vai prosseguir até amanhã, se vai haver alguma nova ala da prefeitura que vai ter greve, que vai ser paralisada. A gente pediu ao longo do dia tanto para a prefeitura quanto para o sindicato, o número de pessoas que aderiram à greve, a gente ainda não teve uma resposta, mas a Duda apurou que cerca de 2.000 funcionários estavam participando dessa mobilização agora em frente à Câmara, ali na Avenida do Povo, e a informação oficial da prefeitura é que obrigatoriamente 30% dos serviços públicos têm que ser mantidos. Então a gente está falando de UPA, de saúde, esses serviços, segundo a prefeitura, seguem mantidos, é a informação também do sindicato. Agora, infelizmente, as aulas devem ser afetadas, né? A gente viu a apuração da Duda falando que pelo menos 5 escolas tiveram aí as aulas afetadas. A prefeitura, através do secretário Calil, falou que está se mobilizando para minimizar esses impactos na população. E agora a palavra-chave é negociação. O sindicato, que há muito tempo não esteve atuante em Taubaté, retornou, está fazendo essa defesa dos servidores e a pauta do sindicato é o reajuste com base na inflação. Outras cidades, como São José dos Campos, por exemplo, já tem na lei o gatilho. Toda vez que a inflação acumula em 5%, a prefeitura tem que dar esse gatilho obrigatoriamente. Não sei agora de cabeça se esse é o caso de Taubaté, mas aí os servidores estão fazendo essa manifestação, a prefeitura tem que negociar porque os serviços, até a informação que a gente tem, é que vão seguir paralisados. E tudo isso você segue acompanhando aqui no Brasil Urgente Vale. É uma paralisação que atinge grande parte dos serviços em Taubaté. Alguns servidores optaram por seguir trabalhando. A gente vai acompanhando aqui no Brasil Urgente Vale e na programação da Band. Eu repito, logo mais às 6:50 da noite, Otávio Baldin está chegando com o Band Cidade segunda edição e com atualizações desse quadro de greve em Taubaté. A paralisação segue até amanhã. Você confere logo mais no Band Cidade segunda edição. Ontem nós mostramos aqui no Brasil Urgente Vale que a família havia reconhecido o corpo de Deorge Pereira Bernardino. A Polícia Civil confirmou a identidade da vítima desse acidente com moto aquática lá no litoral norte. Veja. A Polícia Civil confirmou que o corpo encontrado na manhã de ontem durante as buscas em Ilhabela é de Deorge Pereira Bernardino, de 28 anos, que estava desaparecido após um passeio de moto aquática. Segundo o médico legista Ricardo Cortes, do IML de Caraguatatuba, a causa da morte foi afogamento. No documento da Polícia Civil, familiares reconheceram o corpo por características pessoais da vítima. Entre elas, o reconhecimento foi feito com base na bermuda que ele usava, na cor preta, e nas lentes dentárias. O corpo então foi recolhido e enviado para São Paulo no Instituto de Identificação, que retornou com a confirmação de que o corpo é de Deorge Bernardino, por meio das digitais. O corpo havia sido localizado pela Defesa Civil na região da Ilha de Búzios, em Ilhabela, durante as operações de busca realizadas pelas equipes de resgate. Deorge estava desaparecido desde o dia 24 de maio, quando saiu para um passeio de moto aquática. A mulher que estava com ele, Bruna Damares da Silva, foi encontrada com vida após passar cerca de 42 horas à deriva no mar. É isso, esse reconhecimento do corpo pela família basicamente coloca o fim na agonia que essa família, que era lá do Ceará, estava sentindo, né? O tio de Deorge veio lá do Ceará fazer o reconhecimento do corpo. A gente teve então a confirmação da Polícia Civil que infelizmente
foi a vítima encontrada, né? Infelizmente eu falo pela morte desse homem que ficou cerca de 9 dias desaparecido no mar do litoral norte, mas para essa família foi o fim da angústia pelas buscas, né? Não ter notícia se a pessoa está viva ou está morta é terrível. Esse acidente não acabou, a Polícia Civil segue investigando, inclusive um dos indivíduos que alugou essa moto aquática para esse casal, alugou, eu digo assim, que fez o aluguel de uma lancha onde esse casal eu digo, né, homem e mulher, onde estava a Bruna, onde estava o Deorge em alto mar, curtindo o fim de semana em Ilhabela, caso que aconteceu no domingo retrasado. Deorge estava junto com Bruna e outras pessoas curtindo uma festa numa lancha e junto com esse combo do aluguel da lancha estava uma moto aquática. E a informação da Polícia Civil é que em um determinado momento Deorge pegou a moto aquática para fazer um passeio em alto mar com a Bruna. O indivíduo que deveria estar ali, segundo a Polícia Civil, para conduzir a moto aquática não compareceu no momento em que os dois saíram. E tudo indica que essa moto teve uma pane seca em pleno mar, o que acabou sendo fatal para o caso do Deorge, né? Ele e a Bruna ficaram boiando com colete salva-vidas em alto mar, eles tentaram inclusive ancorar essa moto aquática, mas não deu certo. E a correnteza de Ilhabela, para quem mora no litoral norte, conhece, é uma correnteza muito forte e quando ela está a caminho do alto mar, mesmo com colete e com uma saúde, é muito difícil você nadar contra. Bruna conseguiu ser resgatada com vida, mais de 42 horas no mar, graças ao colete salva-vidas. Infelizmente, Deorge não teve a mesma sorte. A informação é que ele teria, em um determinado momento, perdido a força e afundado no mar, de maneira que o colete tenha escapado do seu corpo dessa maneira. Ele acabou morrendo. A gente está vendo as imagens das equipes da Defesa Civil de Ilhabela que localizaram o corpo ontem de manhã. Esse corpo foi encaminhado ao IML de Caraguatatuba e agora a família está trabalhando para fazer o traslado desse corpo para o Ceará, onde ele deve ser velado. É um fim de um capítulo de um caso que a gente mostrou aqui no Brasil Urgente Vale. A gente deseja nossas condolências para a família do Deorge e também muita força para a Bruna, que agora está se recuperando lá em São Sebastião. E olha, seguindo com o Brasil Urgente Vale e ainda falando do litoral norte, a Polícia Civil prendeu na manhã de hoje o principal suspeito de matar um homem em São Sebastião. O crime ocorreu no dia 26 de abril na costa sul da cidade. A repórter Isabela Valucas está ao vivo novamente da redação com os detalhes dessa apreensão, dessa prisão realizada pela Polícia Civil, operação conduzida pela Delegacia de São Sebastião. Isa, conta os detalhes pra gente. Pois é, Douglas, esse caso gerou muita comoção nos moradores ali da região de Praia Brava, em São Sebastião. Como você bem disse, aconteceu essa morte no dia 26 de abril deste ano. O crime causou forte comoção e, de acordo com as investigações, a vítima foi agredida por um outro morador durante uma discussão por motivos fúteis, né? Eles haviam discutido sobre o uso de uma garagem e a utilização da água de uma cachoeira. A vítima, que era bastante conhecida e querida pelos moradores, sofreu essas agressões e morreu por hemorragia interna. Após as diligências e trabalhos investigativos, a Polícia Civil encontrou esse suspeito no bairro do Jaçanã, na zona norte de São Paulo, ali da capital paulista. O homem foi detido e conduzido ao distrito policial, onde ele foi apresentado às autoridades policiais e por lá eles tomaram as devidas providências. O segundo departamento de polícia disse que essa prisão é muito importante, né, porque representa um ganho, né, nas buscas efetuadas pela Polícia Civil em busca deste homem. E traz muita satisfação para a população local, que, como eu disse, gostava muito desse morador que foi assassinado. A gente segue acompanhando esse caso e eu volto com você aí no estúdio, Douglas. Obrigado, Isabela, pelas informações. Isabela, que está todo dia no Timaço aqui da Rádio Band Vale FM, realizando o Jornal do Meio-Dia na 102,9. A partir do meio-dia, Rádio Band Vale FM. Obrigado, Isa, pelas informações. E é isso. Investigação da polícia, o que a gente cobra muitas vezes, esses homicídios causados por motivos fúteis, né? Ali uma garagem, a água de uma bica da cachoeira que passava atrás, o indivíduo foi lá, agrediu o outro até a morte, né? Essa hemorragia foi causada por lesões causadas por pancadas, ou seja, infelizmente,
Esse indivíduo que era muito querido na Costa Sul da Praia Brava, de São Sebastião, apanhou até a morte. A polícia investigou. O homicida, o principal suspeito de ter cometido o crime, tentou fugir, foi lá para São Paulo, Jaçanã, tentou se enfiar em casas por lá, mas o 2º DP de São Sebastião, que cobre a costa sul da cidade, investigou o caso e chegou até a prisão desse indivíduo. Agora vamos ver, vamos acompanhar se ele vai ser mantido preso, né? Já passou pela audiência de custódia, esse mandato, como já estava em aberto, foi somente um cumprimento, né? A gente vai acompanhar esse caso para ver o andamento da investigação, até quando esse indivíduo vai permanecer preso. O WhatsApp na tela é o 12997635060, a sua interação e participação no Brasil Urgente Vale. Carlos de Jacareí. Boa tarde, Douglas. Será que o Nicolini não está indo para São Paulo tirar férias com o Joel da Atena? Está rodando lâmpada. Olha, Douglas, não deixe ele ir não, hein? Nicolini já está preparando as suas férias. Ah, é? Ele e o Joel. O Joel já está de férias, quem está comandando o Brasil Urgente é o Lucas Martins. Claudio Nicolini está em São Paulo, aprimorando e sempre trazendo novidades aqui para o Brasil Urgente Vale. Deve voltar ainda essa semana no comando aqui do Brasil Urgente Vale. O Carlos, nosso telespectador fiel, obrigado pela sua participação. Lourivaldo está em Taubaté, parabéns à PRF por ter colocado esse malfeitor atrás das grades. É isso, Lourivaldo, obrigado. Pedro Mota está em Jacareí, boa noite, Douglas. Você fez menção sobre os bombeiros, eles são merecedores de aplausos e elogios. É isso aí, galera. Todo o primeiro socorro é executado por eles. Para eles não tem tempo ruim, nem obstáculos ou fogo, eles são sempre prontos para servir à sociedade. É isso. Deu acidente, chama o bombeiro. Pegou fogo, chama o bombeiro. O indivíduo desapareceu no mar, chama o bombeiro. Corpo de Bombeiros polivalente, sempre atendendo às necessidades da população. Obrigado pela participação, Pedro. Geraldina, boa noite, Douglas. Como você se parece com o filho da minha amiga Miriam? Uma foto do filho dela aí, ô dona Geraldina. A gente mostra aqui, obrigado pela sua participação. João Gabriel está em São José, boa tarde, Douglas, aqui em casa, todos ligados no Brasil Urgente Vale, parabéns pelo programa, obrigado pela participação e segue na audiência, hein? Mais mensagem? Francisco está em Taubaté, boa noite, Douglas, estou aqui assistindo o seu programa, manda um abraço para toda a equipe da TV Band Vale. Pedrão? Aquele abraço! Aquele abraço da nossa produção, obrigado, Francisco. Patrícia está em Garatá, boa noite, Douglas. Meu pai e eu gostamos muito da sua apresentação no Brasil Gente Vale. Obrigado, Patrícia e seu pai, pela audiência aí em Garatá. Mais mensagem? Alexandre está em Ubatuba, boa noite. Os funcionários têm que pensar também na população que fica sem atendimento. É isso, né, Alexandre? Mas você aí gostaria, se tivesse a oportunidade de negociar o seu trabalho, de lutar pelos seus direitos, você tem sempre os dois lados da moeda e é isso que a gente mostra aqui na Band. Obrigado pela sua audiência. O Júlio está em Taubaté mandando foto pra gente. Boa noite, Douglas. Estou ligado todos os dias no melhor noticiário da região. Obrigado pela audiência em Taubaté, Júlio. Zé Luiz está em Jacareí. Douglas, toda greve é válida, porém os serviços essenciais não podem parar e é isso que a gente mostrou, Zé Luiz. Informação da Duda, está apurando lá em Taubaté, é que a UPA, né, Unidade de Pronto Atendimento, e os postinhos, as UBSs, não pararam. Obrigado pela participação. Saideira, a Tânia Manfra está em Taubaté. Estou ligada para saber as verdades da região. Tânia, acompanhando lá de Taubaté, mandou essa bela foto do pôr do sol, apesar das nuvens estarem atrapalhando um pouco, né, Tânia? Então vamos seguir com o Brasil Urgente Vale, com as notícias da sua região. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes, imagens ao vivo aí de São José dos Campos, para a gente saber como é que está o clima aqui na cidade. Agora, 18 horas e 17 minutos, nesse momento não chove em São José dos Campos. Não sai daí que daqui a pouco eu tenho mais informações. Eu estou mostrando imagens de São José. Uma pesquisa mostra que São José dos Campos é a cidade mais segura do país, dentre as cidades com mais de 500 mil habitantes. Inclusive, não houve nenhum registro de roubo de carros no mês de abril. Você concorda? Continua conosco, em 2 minutos eu estou de volta. Gente, essa praça tá ficando linda, hein? E pelo que eu vi, tem mais coisa boa vindo aí. Escolas, hospitais, câmeras de segurança. Tem mesmo? Ou se tem? Vai vendo. A Prefeitura está construindo uma nova maternidade e as novas UBSs Vila Industrial, Monte Rei e o novo C também estão em andamento. E a UBS Pinheirinho vem aí. Tá vendo?
As obras do Complexo Sebastião Gualberto também estão a todo vapor. Novas praças sendo entregues, vielas revitalizadas e iluminadas. Tá vendo? Na educação, novas escolas e creches estão sendo construídas. São mais vagas e educação para as nossas crianças. Tá vendo? As novas câmeras do CSI já estão monitorando as ruas, para São José continuar sendo a cidade mais segura do estado. Tá vendo? Tá vendo, tá vendo? A prefeitura tá fazendo. Tá vendo, tá vendo? A prefeitura tá fazendo. Tá vendo, tá vendo? Bom mesmo é viver em São José. A prefeitura tá fazendo. Em junho, o Valicap vem com tudo. Meio milhão de reais. É dinheiro na mão só pra nossa região e litoral. Isso mesmo, 500 mil reais só no quarto sorteio. Compre já o seu. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 20 mil. No terceiro, 30 mil. No Super Giro, 60 prêmios de R$1.000. E no quarto sorteio, R$500 mil. Isso mesmo, 500 mil de uma só vez. Valicap, ajude e concorra. 6 horas e 20 minutos, Brasil Gente Vale está de volta nessa terça-feira, dia 2 de junho, sempre pedindo a sua opinião. Já vou pedir a sua opinião antes da nossa reportagem. Você se sente seguro aqui na nossa região? Conta pra mim aonde você mora, qual é o seu bairro, e se você se sente seguro para sair na rua à noite, para dar um rolê com o celular na mão. Manda a sua mensagem que a gente vai colocar logo depois dessa reportagem, no final desse bloco, a sua opinião, principalmente você que é de São José, porque olha só, de acordo com dados do Atlas da Violência, uma plataforma que organiza estatísticas sobre a criminalidade e também a segurança pública, São José dos Campos é a cidade mais segura do Brasil, dentre os municípios com mais de 500 mil habitantes. Nossa equipe foi até as ruas da cidade para saber se a população realmente sente isso. E é claro, fomos entender como a cidade chegou até esse resultado. A reportagem é de Duda Vasconcelos. O Pedro tem 14 anos e todo dia pega ônibus para ir à escola. Uma experiência que para ele é tranquila. Muito seguro, porque em algumas cidades como São Paulo, por exemplo, tem gente que entra no ônibus como cidadão, mas na verdade é assaltante e vai lá, assalta o ônibus. Tanto que eu vi o caso de uma mulher no jornal que tem um celular reserva. Para caso isso aconteça, porque isso acontece com frequência em São Paulo, ela vai lá e entrega o celular falso. Nunca fui assaltado, principalmente aqui na Aquários, que é uma área nobre, muito segura. O São José é muito seguro. A sensação de segurança também é compartilhada por quem acompanhou o crescimento da cidade. A Mira mora em São José há 4 décadas. Eu moro aqui há 40 anos. São José é realmente uma cidade linda, uma cidade segura. A percepção dos moradores encontra respaldo nos indicadores. Segundo o IPS Brasil 2026, São José dos Campos tem desempenho de destaque nos indicadores de segurança pessoal. Já o Atlas da Violência aponta o município como o mais seguro do país, entre as cidades com mais de 500 mil habitantes. Para a Prefeitura, os resultados são fruto de uma estratégia que une tecnologia, monitoramento e integração entre as forças de segurança. A São José Unida, aqui em São José dos Campos, foi um investimento em tecnologia com inteligência, ou seja, câmeras com reconhecimento facial, leitores de placas. São José é 3,5 milhões de placas todos os dias, né? Temos 30 câmeras com reconhecimento facial, onde já tiramos mais de 1.800 pessoas que estavam devendo, né, à justiça e estavam no meio da sociedade. Então, são várias ações integradas, seja na tecnologia, mas também das ações das forças de segurança. Então, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, Trânsito, Fiscalização, Polícias Rodoviárias Estaduais Federais, Polícia Federal, todos de forma integradas, né, seja através do CSI, que é a nossa Central de Segurança e Inteligência, seja também através das mini-centrais que todas as polícias têm. Isso trouxe diretamente nos últimos 3 anos a Polícia Civil, ela, né, aqui tem mais de 92% dos casos solucionados pela Polícia Civil, ou seja, resposta rápida para a sociedade daquele crime que aconteceu, né, quer dizer, colocar realmente aqueles, né, os elementos, né, os que cometeram o crime, né, na cadeia, para que eles possam também responder pelos seus crimes. Isso, a resposta rápida passa a ser sensação de segurança para a sociedade. Aqui no CSI, o Centro de Segurança e Inteligência, 1.186 câmeras monitoram 24 horas por dia, 7 dias por semana, cada cantinho de São José dos Campos. E quando uma ocorrência é identificada, forças de segurança são acionadas.
O monitoramento tem impacto direto no combate a diferentes tipos de crimes, inclusive os relacionados a veículos. Um dos dados que chama a atenção é o de roubo de carros. Em abril desse ano, São José dos Campos não registrou nenhum caso desse tipo de crime. Uma sequência de trabalho, né, de longo prazo. Então, na verdade, esse número já vem caindo ao longo de muito tempo, né, e hoje nós temos assim, um resultado zero, é o resultado esperado para todos os índices criminais. Logicamente que a gente sabe que é uma utopia a gente achar que nunca vai acontecer nada, mas é uma alegria chegar nesse resultado e saber que ninguém teve o seu veículo roubado. Bem, toda a tecnologia que é agregada, o número de câmeras, os agentes, a proatividade de todas as agências que trabalham integradas junto ao CSI, dão um tempo de resposta muito rápido. Então, principalmente na questão do roubo, em que a notícia chega muito rápido aos canais de emergência, né, a resposta do CSI é praticamente imediata. Então, o índice de recuperação desses veículos é quase que 100%. Então, esse resultado acaba levando com que os próprios marginais evitem de vir à cidade praticar o delito. Tá vendo essa informação que estava na nossa reportagem? Isso é muito bacana. Devido à extensão do CSI, ao tanto de número de câmeras que a gente tem na nossa cidade, e câmeras inteligentes que permitem esse rastreamento de placas, os marginais estão evitando de vir para São José cometer crimes. Ou seja, o indivíduo que antes vinha com 38 na cintura, roubar um carro no semáforo, ou em algum mercadinho, ou na saída da casa, da dona de casa, não está vindo mais para São José. Porque se ele vem, rouba esse carro, e a vítima ou alguma testemunha consegue acionar a polícia ou a Guarda Civil Municipal, a testemunha passa a placa do veículo e as câmeras de monitoramento em tempo real fazem o monitoramento desse carro roubado. Ou seja, o bandido é preso. Então tá de parabéns à cidade de São José dos Campos, que está ampliando o Centro de Segurança e Inteligência, porque o futuro do combate ao crime é esse. As câmeras inteligentes são necessárias para o combate ao crime, tanto para a repressão, ou seja, o indivíduo que rouba em tempo real vai ser monitorado, quanto também para a investigação. A gente esteve agora há pouco falando com o Dr. Neymar, da Delegacia de Homicídio, de um crime que aconteceu em novembro do ano passado. A prefeitura, ou melhor, a polícia está investigando o caso através das câmeras do CSI. Tecnologia, Pedro, é isso aí. E a gente tem esse dado muito bacana, nenhum roubo de veículo em abril. Desta maneira, a criminalidade acaba migrando. Então, a gente não está falando que São José é uma cidade que você vai deixar a chave em cima do carro e ninguém vai levar. Não é isso. Os furtos de veículo que acontecem quando você não está presente seguem acontecendo, apesar de estarem em queda. Portanto, meu amigo, minha amiga que está acompanhando o Brasil Gente Vale, eu quero a sua opinião. Para você, São José é uma cidade segura? Esse título de cidade mais segura do Brasil está valendo? Manda a sua opinião aqui no nosso WhatsApp, é o 12997635060. Eu conto com a sua participação e interação para comentar esse assunto. Falando aqui em São José dos Campos, em tecnologia, em combate ao crime, o homem morreu após uma perseguição terminar com uma troca de tiros com a Guarda Civil Municipal aqui em São José. O caso aconteceu no fim de semana e as câmeras do CSI flagraram a perseguição do indivíduo que estava foragido da justiça. Veja. Equipes da Romu realizavam um patrulhamento na Zona Leste quando identificaram um carro dirigindo de maneira perigosa. Ao receber a ordem de parada, o condutor fugiu. As imagens das câmeras de segurança da cidade mostram a perseguição, que se estendeu por diversos bairros da Zona Leste. O veículo colidiu com um portão no bairro Santa Maria. Segundo a corporação, o motorista saiu do carro e entrou em um terreno, onde o homem começou a trocar tiros com a equipe. O suspeito foi atingido pelos disparos e morreu no local. Segundo a polícia, o homem era procurado pela justiça por tráfico de drogas e possuía passagens por roubo. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 38. O caso segue sob investigação. Cabe à Polícia Civil investigar o caso, mas o indivíduo tinha passagem por tráfico, estava com uma arma calibre 38 no banco, tentou fugir da polícia. Rapazes, fogo nele! E aí eu deixo para você de casa aí fazer o seu comentário sobre esse caso. A equipe da Romu estava fazendo esse acompanhamento e, como eu disse, presta atenção, as câmeras do CSI vão monitorando o veículo. Então, além do trabalho de repressão, tem esse trabalho também de acompanhamento que ajuda as equipes, por exemplo, que estão numa perseguição, a não perder de vista o veículo. Muito bacana as câmeras do CSI
Para o indivíduo que tentou trocar tiro com a Romul, deu errado, né? Vamos seguir com o Brasil Urgente Vale. A sua opinião aqui é muito importante. Você tem voz aqui no Brasil Urgente Vale. O WhatsApp é o 12997635060. Coloca a mensagem do povão aí, Sabrina. O Roan, ou Roran. Olá, Douglas. Eu sou australiano. É por isso que eu não sei falar seu nome. E tô vendo aqui a sua programação para melhorar a minha língua portuguesa. Brasil! É isso aí, Roran. Daqui a pouco assiste o Otávio também no Band Cidade, que o Otávio é um lorde e manja tudo de português, hein? Obrigado pela sua participação. Você é o bichão mesmo, hein, doido? O Otávio é o bichão mesmo, isso aí. O Eduardo, parabéns para São José. Investimento em tecnologia e inteligência torna a cidade segura. É isso, meu amigo. Tecnologia no combate ao crime. Valeu! Mais mensagem. Em Guaratinguetá à noite não dá para sair com o celular na mão, não. É tenso. É, nosso telespectador falando lá de Guaratinguetá. É preciso ampliar o COI na cidade de Guaratinguetá. A gente teve, no mês passado, o Nicolini falando com o prefeitão lá de Guaratinguetá exatamente sobre segurança. A prefeitura diz que vai ampliar o COI, né, ampliar o monitoramento, que vai ampliar a atividade delegada com a Polícia Militar, essa parceria, mas que não pretende fazer GCM, a Guarda Civil Municipal, hein? A gente segue acompanhando aqui a situação da violência em Guaratinguetá. Obrigado. Ana Laura, olá, boa noite. Não considero São José segura. Resolver crimes não é ter segurança. Segurança é não ter crimes. Bacana essa opinião da Ana Laura que mora aqui em São José dos Campos, falando sobre a resolutividade desses crimes. Esses dados de cidade mais segura do Brasil têm base com a resolução dos crimes. Para ela, segurança é não ser assaltado. É isso aí, Ana Laura, eu estou com você também. Obrigado pela sua participação. Juscelino tem o nome de presidente. Esse programa é o mais abrangente do Vale. É isso, meu amigo. De norte a sul do Vale, de Bananal a Ubatuba, a gente está falando aqui na nossa região. Obrigado pela sua participação. O Daniel está lá em Cruzeiro. Ótima tarde, meu amigo. Que Deus te abençoe. E você também. Sou o Daniel e meu filho Gabriel. Estamos aqui assistindo de Cruzeiro. Um abraço lá para o Daniel e Gabriel em Cruzeiro. Mais mensagem. Luiz Carlos Paes, boa tarde. Olha a Rebeca assistindo o Brasil Gente Vale. Quem é a Rebeca? É a cachorrinha, Alisson. Olha lá. Tá de olho, hein? Ó, tá de olho aberto ali na câmera. Aquele abraço. Um abraço pra Rebeca e pro Luiz Carlos. Obrigado pela audiência. Mais mensagem. O Mauro tá em Taubaté. Boa noite, Douglas. O Nicolini tá rodando lâmpada. Mas você cumpriu bem. Parabéns. Obrigado, meu amigo. Cláudio Nicolini. Não pode falar que tá rodando lâmpada, não. Cláudio Nicolini tá trazendo novidades pro Brasil Urgente Vale. Você vai seguir acompanhando na programação. Obrigado, Mauro. A Nazaré está em Taubaté. Boa tarde, Douglas. Mora aqui em Taubaté, na Avenida Imaculada. Muito tranquilo, um forte abraço. É isso. Nossa telespectadora falando que lá em Taubaté ela se sente tranquila. Obrigado pela audiência. O Júlio está em Taubaté, falando que mora na Independência, né, em Taubaté. Eu não me sinto seguro em sair na rua, principalmente à noite. São os relatos dos nossos telespectadores. É isso, Julião. Não pode dar bobeira, não. Muitas vezes o ladrão vê a oportunidade quando a gente está distraído e o Júlio está sempre atento lá em Taubaté. Mais mensagem? Jaina. Boa noite, sou de Taubaté por dentro das notícias. É isso, a gente está falando de greve em Taubaté e logo mais tem atualizações no Band Cidade. Segue na programação. A Simone está em Jacareí, estou aqui te assistindo e que friaca! Que friaca que está em Jacareí também, o tempo está mudando como sempre. Abraço para você também, Simone. Saideira, o Hélio Silva que está mandando mensagem, estou assistindo você do Paraná. É isso, lá de Jabuti, obrigado pela audiência conosco no YouTube também. E você, meu amigo, minha amiga, que está assistindo no YouTube, chega mais, manda seu comentário no YouTube. Nossa produção já está separando algumas participações. Brasil Urgente Vale Internacional ou Interestadual, lá do Paraná, nosso telespectador, não sai daí, que daqui a pouco a gente tem mais informações sobre a nossa região. Tem uma matéria que mostra as investigações e o avanço do combate à violência contra a mulher e também mais notícias aqui da nossa região. Brasil Urgente Vale está de volta em 2 minutinhos. Não sai daí que a gente tem imagens de Campos do Jordão. Que friaca! Nesse momento, 11 graus na cidade mais alta do Brasil. Brasil Urgente Vale está de volta já já com mais informações.
Gente, vem aí a festa mais esperada do ano. A nossa torcida brasileira com festa de São João por todo lugar. E uma goleada de ofertas que só tem aqui no Açaí. Elo Tintas apresenta Amnésia, a festa. Em junho, o Grupo Band Vale traz uma edição ainda maior com a melhor banda de flashbacks do Brasil, Liga Joe. Tocando os clássicos de todos os tempos. Amnésia, a festa, com Liga Joe. Antes e depois do show, o DJ Oca toca os hits do passado. E ainda, Pocket Show com Denis Florentino, piano e voz. Amnésia, a festa, com Liga Joe. 5 de junho, no Palácio Sunset, em São José. Ingressos pelo facilitaingressos.com.br. Patrocínio Elo Tintas. Pensou em tintas? Pensou Elo Tintas. No Urbanova, em São José. Mídia oficial Grupo Band Vale. Quer completar seu álbum e ainda se divertir? Então corre pra Arena Stereo Vale no Vale Sul Shopping. De 11 de maio a 14 de junho, um espaço exclusivo para troca de figurinhas, estações de videogame liberadas e transmissão ao vivo da programação Stereo Vale. Arena Stereo Vale, onde a gente se encontra pra colecionar, jogar e torcer. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. E ficou mais fácil completar seu álbum. Figurinhas da Copa é nas livrarias Curitiba. Realização Grupo Band Vale. 6 horas e 35 minutos, Brasil, Gente Vale está de volta. Eu estou aqui hoje, Douglas Cruz, substituindo o Claudinho Colini, que já está de volta essa semana com mais notícias da nossa região e é sempre trazendo atualizações aqui no Brasil, Gente Vale. E eu conto sempre com a sua audiência. O WhatsApp está liberado, é o 12 997635060. Eu e o Alisson estamos aqui no estúdio hoje comandando o Brasil, Gente Vale, e a sua participação é muito importante. E a sua participação também é importante nesse próximo assunto que eu vou falar. Em meio ao recorde de feminicídios, os brasileiros consideram a violência contra a mulher o crime mais grave no país, superando, por exemplo, assaltos e também o tráfico de drogas. Mais informações na reportagem. Mais de 4 mulheres assassinadas por dia nos últimos 2 anos. Este é o retrato da forma mais grave da violência de gênero no Brasil. Os feminicídios, que vitimaram quase 3 mil mulheres em 2024 e 2025. Pela primeira vez, os brasileiros consideraram a violência contra a mulher o crime mais grave no país. Foi a resposta de 61% dos entrevistados numa pesquisa realizada em abril. O resultado deixa para trás, com folga, crimes historicamente ligados à insegurança da população, como tráfico de drogas e assaltos. A população entende que a violência doméstica não se dá mais no âmbito privado tão somente, mas também que ela começa a ser uma questão de Estado, de segurança pública e que deve ser necessário políticas públicas. Por outro lado, o levantamento revela que muitos comportamentos associados à violência ainda não são reconhecidos por parte da população. Quase metade dos entrevistados não considera violência impedir que a mulher saia sozinha ou controlar o dinheiro e as amizades dela. A pesquisa também reforça o quanto a violência está presente na vida das brasileiras. 3 a cada 4 disseram que já foram vítimas. 71% também responderam que o maior perigo não está na rua, mas em casa. Foi no apartamento onde morava em Canoas, na Grande Porto Alegre, que a enfermeira gaúcha Patrícia Rosa dos Santos foi encontrada morta. O marido dela, o médico André Batista, disse que a esposa tinha infartado. Mas ela foi assassinada. E foi a maior tristeza do mundo, né? Porque ela morreu no apartamento dela, que ela conquistou, que ela construiu. Tipo, a Patrícia estava dormindo com o inimigo e não sabia. Você viu que o falafote dessa família que perdeu a filha estava dormindo com o inimigo e não sabia. A reportagem mostra que grande parte dos casos de violência contra a mulher acontecem dentro de casa. Então o pessoal tem medo de sair para a rua muitas vezes, onde também acontece a violência contra a mulher, mas é muito importante saber quem que a gente está colocando dentro da nossa casa. Esses dados são alarmantes. 4 mulheres morrem por dia no Brasil. São dados que foram retirados, removidos do Atlas da Violência, como a gente mostrou, por exemplo, para falar aqui de São José dos Campos. Infelizmente, o feminicídio é uma doença que se alastra pelo país e que causa mais medo na população, por exemplo, que os assaltos. A mulher, então, tem mais medo de ser morta do que de ser assaltada. É um absurdo esses dados, né?
Os dados são alarmantes e a polícia faz o que pode. A gente sempre relembra que é preciso cobrar mais das autoridades. As medidas protetivas são hoje o que as vítimas têm de importante para prevenir o ataque dos agressores. Mas a gente já está cansado de falar de casos de vítimas que fizeram todo o processo legal. Denunciaram o caso, fizeram o exame de corpo de delito quando teve agressão, foram até a delegacia da mulher, pegaram medida protetiva e muitas vezes acabam sendo mortas pelo mesmo companheiro que a gente já sabia que poderia causar esse crime. Aqui em São José, Jacareí, Taubaté, a gente tem algumas cidades que tem a Guarda Maria da Penha, através da Guarda Civil Municipal. Portanto, você, mulher que está acompanhando o Brasil Gente Vale, que está sofrendo uma violência ou sabe de alguma amiga, algum parente que está sofrendo essa violência doméstica, direciona ela até uma delegacia de defesa da mulher, uma DDM, porque lá, além da medida protetiva, que pode impedir esse agressor de chegar perto de você, você consegue também um botão do pânico, que pode ser acionado, acionando a Polícia Militar ou até uma patrulha da Maria da Penha, Guarda Civil Municipal, caso esse indivíduo se aproxime de você. É um recurso muito utilizado e que salva vidas em casos de feminicídio. A gente vai seguir falando disso aqui no Brasil Gente Vale, porque esses números não podem acontecer. A gente tem que reduzir os feminicídios. E você, meu amigo, que está assistindo o Brasil Gente Vale, que também é eleitor, atenção! Fim de ano tem eleição, presta atenção em quem você vai votar. Quem faz lei, deputado, senador, presidente, governador. É muito importante você saber em quem que você está votando, você estudar o seu voto, porque se o seu candidato não está falando de violência contra a mulher, é bom você repensá-lo, porque isso é uma epidemia que se alastra pelo país. Bom, como eu disse, ainda falando de violência contra a mulher, a Justiça decretou a prisão preventiva do homem suspeito de matar Thalita Arantes Lima, de 41 anos, crime que aconteceu na zona leste de São José dos Campos. Há pouco mais de um mês ela foi encontrada morta em sua própria casa. Como eu disse, o crime acontece dentro de casa. Ela foi morta com facadas e estava enrolada em um cobertor, foi assim que ela foi encontrada. Na decisão, o juiz destacou a gravidade do caso, classificando o crime como um feminicídio, ocorrido em contexto de violência doméstica familiar, além de apontar um histórico de agressões e também o descumprimento de medidas protetivas por parte do investigado. Um outro ponto levantado em conta foi o risco de fuga, pois, de acordo com a Justiça, após o crime, o investigado deixou o local e passou por cidades de outros estados, além de descartar a arma utilizada e também o celular da vítima, além de abandonar também o carro dela em outra cidade. Não basta ele matar, ele fugiu com o carro e com o celular da Thalita. Esse indivíduo, se é que eu posso chamar assim, já estava preso temporariamente desde o dia 5 de maio deste ano, quando foi encontrado descendo de um ônibus já em Aparecida. Você acha que ele ia fazer o quê? Dar no pé. Ia sumir e nunca mais ia ser visto. Então agora a Justiça decretou a prisão preventiva do principal suspeito de matar a Thalita aqui em São José, num belo trabalho de investigação da polícia que chegou até ele. E agora o que a gente espera é que esse indivíduo mofe na cadeia. Claro, ele tem o direito de se defender, mas a gente espera o julgamento desse indivíduo e, caso ele seja considerado culpado, que mofe na cadeia. Infelizmente, a lei no Brasil permite apenas prisões por 32, 37 anos e muitas vezes, com bom comportamento dentro da cela, esse indivíduo já consegue sair aí, ter sua regressão de pena com média aí de 20 anos de cadeia. Vamos acompanhar esse caso, que a gente quer, assim como a família da Thalita, é justiça e o Brasil Gente Vale vai seguir acompanhando. Mensagem do povo na tela é o 12997635060. Estou aqui eu, hoje, Douglas Cruz, nessa terça-feira acompanhando e interagindo com você. O Luiz, por exemplo, está em Lorena, falando que lá em Lorena a violência está complicada. É, Luiz, a gente está falando disso ano passado. Lorena foi a cidade com mais homicídios por 100 mil habitantes do estado de São Paulo. O Pedrão até subiu a trilha aí, Pedrão, ó. Muitos homicídios acompanhando em Lorena e o Luiz está falando que lá ele não se sente seguro. Obrigado pela sua participação, Luiz. O José Newton está em Guaratinguetá,
Boa noite. Ontem à noite, o ônibus da Pássaro Marrom caiu no buraco aqui em Guará. As ruas estão igual um queijo suíço. Rapaz, olha o tamanho do buraco. Vamos pedir nota, José Newton, para a produção aí da prefeitura, né, para a assessoria da prefeitura e também para a empresa de ônibus. Felizmente, pelo relato do nosso telespectador, ninguém ficou ferido, mas olha o susto. Poderia ter sido pior, né? O ônibus poderia ter caído nesse buraco e machucado os passageiros. Obrigado pela sua participação. A Grazi está em São José. Boa noite, estou de férias e assistindo o excelente Brasil Gente Vale. Ô Grazi, faz o seguinte, liga na Band desde cedo então. Às 8h20, aproveita que você está de férias, acorda cedo. Nosso Lucas Rodrigues está ao vivo aqui no Bora Vale, trazendo as informações de toda a região. A gente tem os meninos do esporte, os donos da Bola Vale, chegando a partir do meio-dia. É o Bernardo e o Pedro Elias trazendo as informações do esporte regional. E a gente está em ano de Copa, hein? Logo depois tem o Band Cidade, primeira edição, a partir da 12h30. O Luiz Eugênio está aqui comandando o Band Cidade. Depois, já colado na programação, tem o Lucas Sanseverino e Ana Flávia Simões Falando Nisso. E 5h30 chega eu aqui, Douglas Cruz, que hoje estou aqui substituindo o Claudinho Nicolini, sempre com as notícias da região. E não sai daí, 6:50 da noite, o Otávio já está se arrumando, já está fechando o espelho. É a hora do Band Cidade com o seu resumo das notícias da região. Falando em região, vamos girar a imagem. Coloca a Aparecida na tela aí, produção. Imagens ao vivo do Santuário Nacional de Aparecida. Nesse momento, 18 graus na cidade, imagens que foram cedidas pelos nossos parceiros da Portal A12. A Basílica já está iluminada. Não sai daí que daqui a pouco eu volto com a sua participação aqui no Brasil Gente Vale. Dia 8 é o dia do medicamento mais barato e você já sabe. A Ultrafarma garante o menor preço do Brasil. Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou na mega loja, não é, Roberto? É isso mesmo, seu Sidney. Aqui também, na Estação São Judas do metrô. Dia 8 é tudo muito mais barato. É dia 8, o dia do medicamento muito mais barato. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Os sabores, os sons, as histórias e as paisagens das montanhas. O Band na Serra chega em mais uma temporada para mostrar as belezas da nossa região. Serão destinos incríveis e Guararema é a nossa primeira parada. No próximo dia 4, quinta-feira, no Band Cidade segunda edição. Band na Serra em Guararema. Oferecimento Guararema Jazz e Blues Festival espera por você. Estância Turística de Guararema, amor à primeira vista. Brasil Gente Vale está chegando ao fim. Você, meu amigo que é de Taubaté, segue ligadinho no Band Cidade segunda edição. Daqui a pouco o Otávio Baldin chega com atualizações sobre a paralisação dos servidores. A greve vai parar? Vai seguir até amanhã? O Otávio está chegando com seu resumo das notícias regionais. Mas antes, mensagem do povo, né, Sabrina? Coloca o povo na tela aí. O Valdinei está fazendo inveja em nós. Boa noite, Douglas. Hoje só é terça-feira, mas não tem como ficar sem comer um medalhão e tomar uma branquinha. Que isso, Valdinei já está comendo cachaça, né? Aquela carninha lá em Taubaté, na Vila Marli. Obrigado pela participação, mas ó, ligado no YouTube, hein? Isso aí, Valdinei, obrigado pela audiência. João Carlos, boa noite, assistindo a Band Vale com a Mia. Ela está preocupada com tanta violência. Ô, Mia, vocês estão dificultando o trabalho da Mia de proteger a residência aí, hein, galera? Vamos melhorar essa sensação de segurança na região, porque a Mia tem cara de brava. Obrigado pela audiência.
Arnaldo de Taubaté, o mundo está difícil mesmo, não me sinto seguro nem de brincar na rua mais. É isso, Arnaldo, tem que se cuidar, tem que se prevenir, a gente não sabe quem está do outro lado, né? Obrigado pela sua audiência. O André, a segurança seria um pouco mais eficaz se tivesse mais base fixa, igual está sendo construída da GCM aqui no Banhado em São José. A opinião do André, a saideira? A Marta, boa noite, muito triste essa violência contra as mulheres. Leis mais duras para esses agressores é o que a gente pede, né, Marta? Obrigado pela sua audiência e participação. O Brasil Urgente Vale está chegando ao fim, mas o Otávio já está chegando ao vivo com o Band Cidade, inclusive com atualizações sobre a paralisação dos servidores em Taubaté, né, Otávio? Isso mesmo, Douglas Cruz. Pedro Mariano, que elegância do nosso Douglas Cruz, hein? Olha só, rapaz, na estica demais, hein? Peguei o melhor terno aqui para ficar à altura do Band Cidade, que já está chegando. Como diria Pedro Mariano, bichão mesmo, hein? Olha. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Estiloso. Douglas, valeu demais. Seguimos com a cobertura completa dessa situação preocupante em Taubaté por conta de interferir e afetar os serviços públicos, serviços essenciais para a população, né? É isso, seguimos acompanhando, Otávio. Boa noite para você, bom jornal, bom descanso, amigo. Douglas.